urgente que acabou de chegar na nossa programação. É isso, gente, investigação na marra. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, obrigou o Senado a abrir a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A decisão é de agora. A pressão política, por causa da falta de vacinas e dos recordes diários de mortes, estava, assim, enorme. Hoje, infelizmente, teve mais um, estamos destacando, 4.249 brasileiros e brasileiras morreram nas últimas 24 horas. A apuração importante é dele, do Caio Junqueira. Caio, boa noite, bem-vindo. Não deu para segurar, a decisão saiu, você já trouxe no Prime. E é importante a gente começar contando também, Caio, que se dependesse ali da presidência do Senado e de vários articuladores políticos, não haveria CPI nesse momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que nesse momento não caberia um palco político, uma investigação política, poderia mais atrapalhar do que ajudar, mas veio a decisão do Supremo. Isso, Mona Lisa, a gente abria o Expresso CNN hoje com a informação de que o Barroso deveria decidir a qualquer momento pela abertura, que era a tendência. Daí, 5 minutos antes, acaba vindo essa decisão, chegando aqui, essa decisão da abertura. Bom, o que acontece agora? É uma pressão, a bola está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem inúmeras declarações públicas contrárias à instalação da CPI. E aí, o que aconteceu? São 32, eu falei agora há pouco aqui no Prime, 32 assinaturas favoráveis à abertura, com o objetivo de investigar, e principalmente o governo federal, A gente pega ali o requerimento de instalação dessa comissão, ela foca nas ações, e mais do que isso, nas omissões, nas eventuais omissões do governo federal para durante ali a condução da pandemia. Isso explica por que o Palácio do Planalto sempre operou ali politicamente nos bastidores do Congresso Nacional para evitar a abertura dessa CPI. Ganhou um aliado forte nessa defesa contra a CPI, que foi o Rodrigo Pacheco, que foi eleito presidente do Senado com a ajuda do Palácio do Planalto. Então ajuda a entender também um pouco da defesa do Rodrigo Pacheco contrária à abertura da CPI. Mas ele tem lá também, vamos reconhecer os seus argumentos. Ele acha, primeiro, todas as declarações dele são nesse sentido. Primeiro, a CPI não vai resolver esses índices aí que a gente vê todo dia, 3, 4 mil mortos por dia, E segundo, pode tumultuar mais o ambiente político quando o foco e a agenda nacional, segundo o próprio Rodrigo Pacheco, deve ser em combater ali a pandemia, e esse estado crítico que o país está. Pois bem, agora a gente tem que acompanhar qual vai ser a reação do Senado Federal. É uma decisão que cabe recurso, Cabe recurso dessa decisão, mas o Supremo Tribunal Federal tem muitas decisões reconhecendo o direito da minoria no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, de instalação de CPIs. Então ele seguiu ali a jurisprudência. A gente vai esmiuçar bem essa decisão, mas é um reconhecimento de um direito constitucional. Agora a gente tem que ver como que vai ser a reação do Rodrigo Pacheco e também, claro, do Palácio do Planalto. As manifestações devem começar a surgir, já podem começar a surgir, estamos todos olhando, estamos todos prestando atenção nisso, ou pelas redes sociais, ou declarações, enfim, notas, a gente vai trazer a atualização. Mas enquanto o outro lado não se manifesta, vamos analisar, tem muita coisa para a gente falar, então, Fernando Molica, boa noite, bem-vindo, Renata Agostini, boa noite, bem-vinda. Molica, a gente ouviu aqui diversas vozes importantes do Senado Federal, da política, da ciência, dizendo que sim, precisa investigar, precisa ter uma resposta em relação aos desmandos, em relação às omissões e em relação às constatações da pandemia no nosso país. Do jeito que está, não dá para ficar recorde atrás de recorde. Hoje, mais de 4 mil e tantas pessoas mortas, mais uma vez. Claro que a pressão estava muito forte, como eu disse na abertura, e sim, a decisão do ministro Barroso tem muito a ver nesse sentido também. São necessárias respostas e redirecionamentos nesse momento. Boa noite, Mona, boa noite a todos. Pois é aquela história, você dirige olhando para frente, mas olhando para o retrovisor.
Você não pode deixar de olhar para o retrovisor, senão você corre o risco de cometer erros na condução do seu veículo. Então, sim, precisamos olhar para frente, mas precisamos rever os muitos erros que foram cometidos durante a pandemia. E hoje, essa decisão do ministro Barroso, ele deu uma indicação de que daria, enfim, essa decisão, quando no voto dele, daquela questão da proibição do decreto paulista de proibição de cultos durante um determinado período, ele criticou duramente o governo federal, falou que havia ali no governo uma falta de coordenação, que era inacreditável que o governo federal não tivesse criado uma comissão científica para encaminhar melhores soluções para o combate à pandemia. Não só ele, o ministro Fachin também criticou o governo federal, o ministro Gilmar Mendes. Então, ele meio que cantou essa pedra durante o voto. Agora, por falar em Supremo, também uma informação importante que eu acabei de apurar, o governo do estado do Maranhão recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa seja obrigada a autorizar a importação excepcional da vacina Sputnik V. O governo do estado do Maranhão já comprou 4.582.000 doses da vacina. Em dezembro, ele conseguiu uma decisão liminar do Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, que foi confirmada pelo plenário do Supremo, autorizando essa compra, que estados poderiam fazer essa compra, e essa decisão deu um prazo de 72 horas para a Anvisa autorizar. Enfim, depois daquela reunião frustrada de governadores com a Anvisa, anteontem, o governo do Maranhão ingressou hoje à tarde com um pedido de tutela provisória incidental esse pedido foi dirigido ao ministro Ricardo Lewandowski para que a Anvisa, enfim, seja obrigada a liberar a importação da Sputnik V. Mona. É um breaking news dentro do outro, é uma informação importante, a gente vai na toada aí das urgências. Agora, Renata, quero com você começar o papo, claro, se você concordar, da gente olhando para o caráter conciliador de Rodrigo Pacheco, né? Aquele mineirês, aquela fala mansa, aquele poder de articulação até entrando em questões delicadas, uma expectativa muito grande para a reação do Senado agora com essa toada que o coloca numa situação, digamos assim, mais delicada. Sim, Mona, coloca numa situação delicada mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. Até porque ele já tinha colocado ali a sua digital como alguém que estava, no mínimo, adiando essa decisão. Inclusive, esse é o argumento, né, dos senadores que levaram ao Supremo Tribunal Federal. O pedido já estava feito e há um direito, eles argumentam, né, preenchido, né, todos os requisitos, eles argumentam que é um direito, então, da minoria de ter esse requerimento de instalação da CPI lido, levado adiante. Chama atenção, Mona, para algo que está ali na decisão do ministro Barroso. Ele diz que uma decisão liminar dele, né, ele não precisaria levar isso ao plenário, ele tinha essa intenção, mas o julgamento que a gente teve entre ontem e hoje sobre o direito ou não dos estados de restringirem cultos, missas, se estendeu por muito tempo, por isso ele não fez mais, que ele estava ali pedindo, né, a inclusão a imediata inclusão desse processo no plenário virtual, para que os outros ministros também possam se manifestar. Então a gente tem uma decisão de forte impacto, muito importante, que o ministro Barroso dá. Ele já faz ali uma ressalva de que ele pode tomar essa decisão apenas ele, não precisa, né, que seja referendada pelos outros ministros, mas já sinaliza que quer também que todos se manifestem. Mona. Sim, Mona Lisa, por favor. A Raquel Vargas, aqui, nossa repórter lá em Brasília, acaba de me informar aqui no Zap que o Rodrigo Pacheco acabou de falar na sessão. Vamos aguardar que seja notificada a presidência do Senado para se pronunciar sobre o tema, né? É o famoso vamos ganhar tempo para ver o que a gente faz, porque ele já sabe, já tem na cabeça dele ali o que ele deverá fazer. Mas essa é a informação que nos chega agora, né? Ele quer aguardar a notificação oficialmente da presidência do Senado para se pronunciar sobre o que fará. Ele respondeu a uma pergunta do senador Jorge Cajuru, que é outro signatário desse mandado de segurança que o Barroso acaba de aprovar.
Sim, as aspas, elas são, claro, no estilo do presidente, ele é muito tranquilo ali, ele dizendo, vamos aguardar então que seja notificado oficialmente, como o Caio já disse, a presidência do Senado para se manifestar sobre esse tema. Vamos lembrar também, eu tenho certeza que vocês aí, analistas, lembram, e você que nos acompanha todas as noites também lembra, uma manifestação importante que a gente teve aqui, uma entrevista com o senador Renan Calheiros, ele dizendo que não tinha outra saída, que tinha sim que instalar a comissão e investigar o que está acontecendo. Claro que ele é ali uma voz antagonista ao governo por uma série de questões, mas nós ouvimos diversos interlocutores importantes desde que esse assunto surgiu, dizendo que não tinha outro encaminhamento. É nesse. Mas, do outro lado, dos que condenam, eles olham para o retrovisor, usando, então, a frase do Mollica, mas para um retrovisor mais distante, vamos dizer assim, Mollica, que muitas vezes as comissões parlamentares de inquérito, no Senado, na Câmara mista, ou locais, assembleias, ou câmaras de vereadores, elas se tornaram palcos políticos, muitas vezes, para um desserviço. Essa não pode de jeito nenhum ser assim, né, Caio? Exatamente. Ô, Mona Lisa, é interessante, eu acabei de abrir aqui o requerimento de instalação da CPI, né? O documento oficial, e o foco é completo no governo federal, né? Teve, lá no começo, em fevereiro, uma tentativa ali do governo de fazer, quando cogitou-se aceitar politicamente a instalação, não judicialmente, que foi aparentemente o que está acontecendo, é de que fosse todo mundo investigado, ou seja, governo federal, governadores e prefeitos. Mas adiou-se essa ideia e judicialmente o pedido cita várias vezes governo federal. Começa assim, justificação. O governo federal tem violado os direitos fundamentais básicos de toda a população brasileira. Daí, logo abaixo, enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicaram na busca por vacinas, o governo federal optou por ser um obstáculo. Ou seja, é uma CPI que é uma pedra no sapato, usando um jargão popular, muito grande. Ela tem um potencial muito grande no momento em que a gente vê uma insatisfação do Congresso, ou de setores do Congresso, vamos dizer assim, com o Palácio do Planalto. E CPI, a gente que acompanha bastante isso há muito tempo, a gente sabe como ela começa, não sabe como ela termina. Então, é imprevisível onde pode desembocar uma comissão parlamentar de inquérito, que ao longo dos tempos também acabou sendo muito desmoralizada, virando motivo de achaque. A gente viu em várias delações na Lava Jato como que as CPIs foram utilizadas, mas o momento é outro, né? Aqui não se trata uma CPI por corrupção, né? Se trata para avaliar se governos, mais especificamente o governo federal, poderia ter agido de outra maneira. E agora a gente tem que ver qual que vai ser a solução política que Palácio do Planalto e Senado Federal vão dar a essa decisão importantíssima do Barroso. Sem dúvida. Renata, a Renata sumiu do quadradinho, mas acho que ela voltou, muito bom, obrigada. Renata, eu ia te perguntar se já estão chegando manifestações, reações aí dos parlamentares. Conseguiu apurar com mais alguém? Sim, está chegando sim, Mona, aos poucos vai chegando. Comemoração por parte, por exemplo, do senador Randolfo Rodrigues. Vale lembrar que ele foi o autor do requerimento Conversamos inicial. Com ele aqui, inclusive. Dessa CPI, exatamente. Também chegou a reação, claro, a oposição já está se movimentando, né, do líder da minoria, senador João Paulo Prates. Ele vai logo, que é lamentável que o Congresso dependa de uma decisão do Judiciário para garantir o direito da minoria. É urgente que se apurem as ações e omissões do governo no enfrentamento da pandemia. Mona, oposição dando ênfase ao que você destacou, aquela demora que se teve, pressionando, né, tentando pressionar ainda mais o senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa, para já seguir adiante. O líder do Podemos, Álvaro Dias, estava me expressando agora algum tipo de dúvida sobre o procedimento a partir de agora. Ele falou, olha, a gente está aqui tentando entender porque o ministro Barroso tomou essa decisão liminar, mas como eu destaquei há pouco, ele também disse que encaminha para o plenário. Portanto, eles estão ali tentando entender já a quente os reflexos disso na instalação propriamente dita da CPI ou não. Mona Lisa, tem uma informação aqui que chega também, que um aviso de coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concede coletiva nesta quinta-feira no Salão Azul,
após o término da sessão de hoje, ou seja, a sessão lá no Senado está em andamento e logo na sequência haverá uma coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso aí, para você que nos acompanha, o nosso jargão jornalístico aqui, entrevista coletiva é quando os repórteres ali disputam espaço e ouvidos fazendo as suas perguntas, claro, para o presidente do Senado sobre essa questão que nós estamos destacando como notícia urgente. Molica, fiz a pergunta para o Caio agora há pouco, a Renata também passou pelo assunto. Falei sobre a questão da banalização de diversas comissões parlamentares de inquérito num passado recente. Eu queria que você falasse sobre isso também, sobre as respostas, claro, que são urgentes, mas sobre o tal olhar pelo retrovisor. O retrospecto, muitas vezes, não é positivo. Nesse caso, especificamente, não é uma questão política apenas, eu reitero isso. Os cadáveres estão no caminho dos parlamentares, das autoridades, sejam elas judiciais, políticas, sociais, de organizações não governamentais, todo santo dia. Hoje, a fila de cadáveres estariam ali 4.249 brasileiros. Molica. Mona, sim, a gente tem exemplos históricos de CPIs que não deram em nada, de CPIs que foram deturpadas, mas temos exemplos históricos de CPIs importantes, como aquela que acabou gerando o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, a CPI dos Correios, que acabou revelando o escândalo do Mensalão. Então, são investigações políticas, claro. Isso é o Congresso Nacional e tudo é política. O presidente da República exerce um cargo político. Não dá para falar que isso é uma questão técnica. Não, são questões políticas. E houve ali um tempo, um ano, que a gente está mais um ano na pandemia, e algumas decisões do governo federal se mostraram ou demoradas ou equivocadas ou isso e uma coisa e outra, como a demora na compra de vacinas, a insistência do presidente Jair Bolsonaro em ser contra qualquer medida de isolamento social, não apenas contra um lockdown nacional, mas ele critica governadores e prefeitos, diz que falta humanidade a governadores e prefeitos que decretam medidas de isolamento. Enquanto isso, as UTIs vão ficando lotadas. As UTIs, os hospitais, não há filas para internação, os mortos vão se acumulando. E essa decisão agora do presidente do Supremo tem uma questão que é fundamental. O presidente do Senado, ao contrário de um processo de impeachment que cabe ao presidente da Câmara, por uma decisão pessoal, dar início ou não a esse processo de impeachment, no caso, o presidente do Senado era obrigado a instalar a CPI. Foi feito um requerimento, se não me engano, são necessárias 27 assinaturas, foram obtidas 31 assinaturas. Isso. Então, ele é obrigado a instalar a CPI. Ele não pode escolher entre instalar ou não. E ele ficou enrolando aí por mais de um mês com esse pedido. E agora, possivelmente, o ministro Barroso aguardou uma decisão política, essa decisão política não veio, então foi-se a decisão judicial e agora vem essa determinação para a criação dessa CPI, que é uma derrota para o governo? Mas é uma discussão importante para a sociedade brasileira. Não podemos errar mais, já erramos muito, é necessário apurar quem errou, por que errou, para que a gente pare de errar, pare de acumular tantos cadáveres, Mona Lisa. Sem dúvida. O Caio está olhando toda hora aí para o monitor, está chegando mensagem, repercussão. Vamos lá. Conheço o Caio até pela piscada dos olhos. Aliás, conheço a todos os meus pares. Estou atento aí à linguagem corporal. Diga, Caio. Não, eu estou numa missão Palácio do Planalto aqui para ver se tem uma manifestação oficial. Porque chegou algo? Não. Palácio do Planalto chegou, enviei, né? Chegou, a minha mensagem chegou. Tá bem. Eu não recebi a de volta ainda. Para pegar uma avaliação de governo sobre essa CPI. A gente sabe que o governo é muito contrário e lá atrás, de novo, tinha a ideia de que não fosse o foco apenas no Palácio do Planalto. Imagino que essa possa ser uma solução política aí, né? Então, se tem que investigar responsabilidades, que se investiguem responsabilidades de todos os entes federados, né? Sem dúvida. Governos e municípios também, mas é só um feeling meu, não tenho essa informação ainda não. Renata, então uma expectativa muito grande para a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa entrevista coletiva que acontecerá então a qualquer momento, logo depois da sessão. Muita, não só nossa, para saber o que ele vai dizer. Olha que interessante, Mona, também por parte
da articulação do governo, recebendo aqui 2 sinalizações, de um dos líderes do governo no Congresso, dizendo, olha, a gente está dependendo aqui do posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco para a gente saber como vai ser, como a gente vai se movimentar. Também informação que chega aí de fonte lá do Palácio do Planalto, que parte ali foi pega de surpresa com a forma como veio essa decisão, tanto que não conseguiram tentar fazer um movimento anterior, né? Porque existe uma preocupação, é importante. Por que a gente está dando tanta ênfase à CPI? É claro, uma decisão do Supremo obrigando um presidente do Senado a instalar uma CPI, isso por si só já seria uma decisão importante. Mas a CPI, ela acaba sendo um foco constante de desgaste para o governo. Quando a gente está falando especialmente de temas importantes, você vai ter ali requerimentos, pessoas indo falar, o tempo inteiro o Congresso debruçado, uma agenda constante de temas para esquadrinhar a atuação do governo federal. Então, por isso, o Palácio do Planalto está agora tentando pegar pé disso e vendo como politicamente pode se preparar para essa batalha, Mônica. Sim, sem dúvida. E vocês prestaram atenção ontem, né, quando teve ali o encontro do governo, ali, os ministros importantes com o presidente Bolsonaro, empresários aqui em São Paulo, ali no momento em que os jornalistas perguntavam para o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, sobre uma série de ações, sobre a reiteração do presidente Bolsonaro em relação à medicação que não tem comprovação científica, ele meio que saiu ali na tangente, falou ali da aglomeração dos jornalistas também. Há um constrangimento evidente do ministro da Saúde em virar a página, trazer iniciativas, tocar de fato o Plano Nacional de Imunizações e dar respostas. Como essa inoperância fica tanto no que a gente vê do governo e isso também em relação ao legislativo, executivo e legislativo, aí veio a decisão do judiciário. Parece que isso está um pouco claro na minha cabeça, mas para a passagem de bloco que eu vou chamar, então fica aí a cutucada em vocês, apenas uma ideia para a gente voltar a conversar, porque agora é hora